Olá, hoje eu quero falar com você sobre reavivamento e reforma em meio à crise. Eu quero apresentar alguns argumentos que possam te ajudar a fazer disso a sua prioridade. Deus nunca faz alguma coisa sem antes avisar. Todas as vezes que interferiu na história humana, antes ele deu avisos e sinais. Avisos gerais à humanidade e avisos especiais ao seu povo. O profeta Amós diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Quando Deus percebeu que a corrupção humana havia chegado a um nível insuportável e com tristeza decidiu que seria necessário enviar as águas do dilúvio, ele não fez isso sem antes avisar. 120 anos antes do dilúvio, Deus enviou Noé com uma mensagem de advertência e salvação. Mas quando chegou o momento do dilúvio acontecer, Deus deu um aviso especial a Noé. Deus disse: entra na arca, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Os animais vieram espontaneamente, oferecendo uma confirmação adicional de que a palavra do Senhor se cumpriria, e o dilúvio aconteceu. O mesmo ocorreu por ocasião do nascimento de Jesus. Cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus, Deus disse com precisão a Daniel quando o Messias viria. Mas os anos iam se passando e as pessoas permaneciam indiferentes. Os sacerdotes, até mesmo os doutores da lei, não tinham qualquer interesse na vinda do Messias. Apenas algumas pessoas aguardavam ansiosamente o aparecimento do Messias. E a estas pessoas, Deus deu avisos especiais. Zacarias, o sacerdote, enquanto ministrava no templo, o anjo Gabriel lhe disse que ele teria um filho e que esse filho, que receberia o nome de João Batista, seria o precursor do Messias, aquele que prepararia o caminho para o Messias. A Simeão foi dito que ele não morreria sem antes ver o Messias. O mesmo aconteceu com os pastores que estavam trabalhando na região de Belém. Um anjo apareceu a eles e lhes disse: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: o encontrareis envolto em panos, numa manjedoura. Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém. Ele avisou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. No livro Grande Conflito, nós encontramos alguns avisos adicionais, o registro de alguns avisos adicionais que foram dados ao povo de Israel. Um homem, por 7 anos, subiu e desceu as ruas de Jerusalém, anunciando as coisas terríveis que sobreviriam à cidade. Os sacerdotes que ministravam no templo eram aterrorizados com sons misteriosos, tremores e vozes que diziam: partamos daqui. A porta oriental do templo, tão pesada que dificilmente era aberta por uns 20 homens, foi aberta espontaneamente à meia-noite sem qualquer interferência visível. Sob as nuvens, ao pôr do sol, se desenhavam homens de guerra preparando-se para a batalha. Eram avisos dados aos habitantes de Jerusalém. Mas Deus também deu avisos especiais ao seu povo. O Senhor Jesus disse: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. No ano 68, o general romano Céstio cercou Jerusalém e, sem qualquer motivo aparente, retirou-se. Era o aviso que os cristãos precisavam. E eles fugiram de Jerusalém. No ano 70, Tito retornou, cercou Jerusalém e destruiu completamente a cidade. Mas nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Meus amigos, Deus nunca faz alguma coisa sem antes avisar. Todas as vezes que interferiu na história humana, antes ele deu avisos e sinais. Avisos gerais à humanidade
e avisos especiais ao seu povo. Mas sabe o que é mais interessante? É que Jesus usa a destruição de Jerusalém como um exemplo para falar acerca do que aconteceria antes de retornar a essa terra. No livro de Apocalipse, no livro de Mateus e também no livro de Lucas, nós encontramos esses avisos gerais dados por Deus a toda a humanidade. Naturalmente, Jesus não voltaria a essa terra sem dar avisos gerais para a humanidade e avisos especiais para o seu povo. Por exemplo, é dito que antes da volta de Jesus, 3 grandes sinais marcariam o fim dos 1260 anos de perseguição que foram empreendidos pela Igreja da Idade Média e também, ao mesmo tempo, marcariam o início do tempo do fim. Um grande terremoto, o escurecimento do Sol e da Lua e a queda das estrelas. Esses 3 grandes sinais já aconteceram. No dia 1º de novembro de 1755, ocorreu o grande terremoto de Lisboa, que foi sentido na Europa, na África e até mesmo nos Estados Unidos. No dia 19 de maio de 1780, aconteceu o chamado Dia Escuro, e naquela noite a lua ficou tão vermelha que não deu, da mesma forma, a sua luz. E a queda das estrelas, o evento que ficou conhecido como a queda das estrelas, ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. Esses 3 grandes sinais marcam o fim dos 1260 anos de perseguição, que começaram no ano 538 e terminaram no ano 1798, e ao mesmo tempo marcam o início. Até aqui nos ajudou o Senhor. No tempo do fim, outros sinais marcariam a proximidade da volta de Jesus. Jesus disse que antes da sua volta haveria guerras, haveria terremotos, haveria fome, haveriam desastres naturais e também ocorreriam epidemias, doenças infecciosas que se espalham de maneira viral. Todos esses sinais estão acontecendo nos nossos dias, em nossa geração, e estão aumentando em frequência, intensidade e extensão. A crise do coronavírus não é o fim. É mais um dos sinais que o Senhor Jesus deu, indicando a proximidade da sua volta. Mas além dos avisos gerais que foram dados à humanidade, Deus também deu avisos especiais ao seu povo remanescente, por meio do ministério profético de Ellen White. E por meio deste ministério, nós tomamos conhecimento de uma série de avisos especiais que Deus oferece ao seu povo, indicando o fim do tempo do fim, ou seja, o imediato aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Eu gosto de pensar nesses avisos especiais como sendo eventos que ocorrem como resultado de processos. Por exemplo, antes da volta de Jesus, nós sabemos que o mundo será envolto numa grande tribulação, uma grande crise que poderá ocorrer como resultado de um dos sinais da volta de Jesus ou de uma combinação de vários sinais da volta de Jesus ao mesmo tempo. Antes do Senhor aparecer nas nuvens dos céus, o evangelho será pregado a todo mundo, e isso será resultado da chuva serôdia, o derramamento final do Espírito Santo. Também ocorrerá um decreto dominical. Esse decreto, ordenando a obediência ou a santificação do domingo, será o resultado da união entre o protestantismo, o catolicismo e o espiritismo. Quando essa união estiver completamente formada, então os Estados Unidos darão poder e autoridade à Igreja de Roma para impor a adoração do domingo. Antes da volta do Senhor Jesus, ocorrerá também a personificação de Cristo. Satanás vai personificar a Cristo. E isso será o ponto culminante de um longo processo de engano por meio da operação de milagres, que serão feitos através do poder do Espiritismo. Acontecerá então o selamento do povo de Deus, enquanto os ímpios receberão a marca da besta. O mundo estará polarizado entre aqueles que obedecem a Deus e a sua lei, e aqueles que aderiram ao falso sistema de adoração implementado pelas autoridades civis e também religiosas.
ocorre na sequência o fechamento da porta da graça. Isso vai acontecer porque Jesus irá finalizar o seu ministério no santuário celestial. Na sequência, as 7 pragas, as 7 últimas pragas, caem sobre os ímpios. O povo de Deus não sofre as últimas pragas, mas passam pelo processo chamado de angústia de Jacó. Entre a 3ª e 4ª praga, ocorre então um decreto de morte. As autoridades civis e religiosas autorizam a população a matar aqueles que se opõem ou que decidem não aderir às leis estabelecidas por esses poderes civis e religiosos. Mas é exatamente por causa disso que Deus promete abreviar o tempo de angústia. Então, nos é dito que ocorrerá uma ressurreição especial. Essa ressurreição será o primeiro sinal, a primeira indicação que chegou o momento do livramento final do povo de Deus. Essa ainda não é a ressurreição final de todos os justos. Somente aquelas pessoas que foram as responsáveis pela morte de Jesus e aqueles que morreram pregando a mensagem, a última mensagem de advertência ao mundo, esses irão ressuscitar para verem Jesus voltar. E então, como resultado final de todos esses eventos e processos, nós veremos Jesus voltar. Eu acredito que para poder passar por esses eventos e processos, será necessário uma fé sólida. Uma fé do tipo que não se constrói do dia para a noite. É exatamente por isso que um tempo de graça nos é dado, para nos prepararmos para esse dia. Veja o que nos diz a revelação. O tempo de angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de que se preparem para aquela ocasião. Se você já se considera parte do povo de Deus, esse é o momento de você buscar a Deus de todo o coração. É o momento de você remover da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus. É hora de você clamar a Deus pela unção plena do Espírito Santo para te preparar para os eventos finais e para fazer de você um instrumento que será usado por Deus para preparar o mundo para a volta de Jesus. Se você quer conhecer melhor a palavra de Deus, quer descobrir o plano de Deus para a sua vida, quer entender melhor as profecias relacionadas ao tempo do fim e os avisos de Deus para a humanidade, então visite o site biblia.com.br. Aqui você vai encontrar uma série de estudos bíblicos gratuitos. Mas se você já conhece a palavra de Deus e quer ser batizado, então visite o site igrejas.adventistas.org. Nesse site você vai encontrar uma igreja adventista bem perto de você. Os eventos que estão acontecendo, a crise do coronavírus, é uma indicação muito clara de que os eventos finais ocorrerão rapidamente. Mas hoje, ainda é tempo para reavivamento e reforma. Hoje, ainda é tempo para a sua decisão. Vamos fazer isso hoje, enquanto há tempo.